Hola, hola, hola! Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol! Eu sou Gisele, se você ainda não me conhece, eu sou a professora de espanhol aqui do canal. Se você ainda não segue a gente, tá esperando o quê? Clica aí no botãozinho de seguir, já aproveita e já dá um like nesse vídeo. Eu nem falei sobre o que é o vídeo ainda, e já tô pedindo like! Eba! O vídeo é sobre o quê? Tá aqui no meu quadro, né? Verbos, vamos falar de verbos hoje. E em específico, do verbo tener, sim? Gente, pra começar, então, eu sou meio contra essas pessoas que dizem assim, estude sem gramática, você não precisa aprender gramática. Sim, você precisa, tá? Eu sou meio contra isso, tá? Claro, óbvio que, né, você não vai focar o seu aprendizado só na gramática, mas de vez em quando é bom a gente ver, né, pra gente não cometer erros, né? E vocês podem ver que aqui no canal eu não tenho muito vídeo falando de verbo, né? Por quê? Porque verbo é uma coisa que vocês podem procurar, né? Na internet, bota lá no Google, conjugação do verbo tener em espanhol, sim? Tem um site muito bom, até vou colocar aqui embaixo, que eu super sempre indico pros meus alunos, que é o Word Reference, sim? Vocês vão colocar lá nesse site o verbo no infinitivo, né? Sem estar conjugado. E ele aparece todos os modos, todos os tempos. Se você tiver dúvidas sobre verbos, dá uma olhadinha lá, que é incrível. Mas por que eu resolvi fazer um vídeo do tener, então? Porque ele tem um uso diferente do português, que é muito importante da gente falar. Tá? O que acontece, gente? A gente vai usar esse verbo nos mesmos casos que a gente utiliza no português, mas tem um que é um pouquinho diferente, já vou falar disso, tá? Primeiro vamos dar uma olhadinha na conjugação, né? Então, eu tenho, dá pra ver aí? Dá, né? Aqui que tá ruim que a luz tá na frente, né? Tu tienes, él, ella ou usted tiene, nosotros ou nosotras tenemos, vosotros ou vosotras tenéis, e ellos, ellas e ustedes tienen. Botei ele que tá aqui no presente, tá, gente? Ele tá no presente, né? Então, o que eu vou fazer com esse verbo, né? Eu vou usar ele de 3 formas diferentes. Vou usar ele como um sentido de posse que a gente tem no português também, né? Por exemplo, tu tienes um coche. Tu tienes um coche, ¿sí? El coche es tuyo, ¿sí? Você tem um carro, né? No mesmo sentido do português. Então a gente vai usar aí, beleza? Até aí, tranquilo, né? Outro sentido que a gente usa no português, no sentido de necessidade, quando a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente vai dizer lá, por exemplo, yo tengo que estudiar más. Yo tengo que estudiar más. O que eu falei? Eu tenho que estudar mais, né? Eu preciso estudar mais, né? Até aqui tranquilo, né? É o mesmo sentido do português, eba! Mas a gente tem um sentido a mais no espanhol que vocês já devem ter escutado aí, quem assiste série, né? Quem escuta músicas, que é no sentido de quando a gente tem necessidades biológicas, né? Quando a gente tem sensações, algumas sensações a gente vai usar também. Ao invés de usar o verbo estar, que nós utilizamos em português, a gente vai usar o verbo tener, del espanhol. Ai, que eu não falei, né, gente, que é o ter português, né? Como assim, Gisele? Por exemplo, se eu quiser dizer que eu estou com fome, essa é uma frase que eu falo bastante na minha vida, né? Estou com fome, como é que eu vou dizer isso em espanhol? Tengo hambre. Hambre é fome, né, gente? Tengo hambre. Tu também tienes hambre? Sim? Eu não vou dizer estou com hambre em espanhol, sim? Claro, né, gente, que se a gente falar isso, eles vão entender, né? Os nativos também não são pessoas, seres de outro planeta que não entendem o que a gente tá falando, né? Eu já escutei de um argentino, inclusive, ele falando a estrutura do espanhol em português, né? Ele fez o que ele falou? Eu tenho fome. Ai, que bonitinho. Ele falou a estrutura do espanhol em português, né? Dá pra entender o que ele quis dizer? Claro que dá, né? Mas a gente não fala assim, né? A gente fala estou com fome em português. E aí em espanhol a gente vai fazer o quê? Tengo hambre. O que mais que eu vou usar? Todas essas necessidades que a gente tem, tá, gente? Tengo hambre, tengo sed, tengo frio, tengo calor, tengo miedo, tengo ansiedade, sim? Todas essas coisas a gente vai dizer tener e não o estar, tá? O verbo estar a gente vai usar quando a gente tá em algum lugar mesmo, né? Quando a gente realmente, literalmente está naquele lugar, né? Então, nessas sensações, em espanhol, a gente tem elas, né? A gente sente elas. Então, a gente vai falar com o verbo tener, tá? Por isso que eu trouxe esse verbo hoje diferente pra nós aqui. Vou trazer mais uns diferentinhos também do espanhol pra nós. E fica a dica de hoje, então, era essa. Se você gostou desse vídeo e pareceu interessante, deixe seu like. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui embaixo que a gente responde pra você. Se você tem alguma sugestão de vídeo também, coloca aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você ainda não entrou lá no nosso Instagram, @espanholcomagi, lá eu posto dicas quase todo dia, tá, gente? Então dá uma olhadinha lá também. Gracias por ver o vídeo hasta el final e hasta nuestra próxima clase. Besitos. Tchau, tchau.